Bom, irmãos, vamos iniciar o estudo. Podem abrir aí a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Agora eu vou compartilhar a tela com os irmãos para a gente ouvir aqui. Josué, capítulo 10. Vamos ver. Josué, capítulo 10. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e a seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Esbom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas. E se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retire as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon.
Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordens que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis. Porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada. E totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente sem deixar nem sequer um. Como fizera a Hebrom, a Libna e a seu rei, também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como o ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. É isso aí, irmãos. Então, aqui, esse capítulo aqui, gente, essas partes aqui, a gente vai ver muitos, é como se fosse de forma resumida. Ele está falando das derrotas desses povos, porque Josué agora está entrando para ocupar a terra. É uma terra muito grande, tem muita gente. Esses reinos aqui, não é aqueles reinos enormes, é aqueles reinos tipo uma cidade. Uma cidade, um rei. Outra cidade, outro rei. Mas Josué está entrando aqui agora. Aí você vai ver muitas dessas lutas e derrotas, fala que ele derrota 5 reis, depois derrota mais não sei quem. Por quê? Porque é o momento que ele está começando a invadir e a tomar conta dessas terras que Deus amaldiçoou. Quer dizer, Deus amaldiçoou esses povos, né? Não a terra. Ele amaldiçoou esses povos. Então, agora é o momento de ocupação. Então, a gente vai ver muito esse tipo de relato, né? Que
ele vai estar entrando e derrotando e guerreando. Josué, ele guerreia e briga muito mais do que Moisés. Muito mais. Porque Moisés, ele praticamente, Deus usa mais Moisés para disciplinar o povo, para entregar a lei, para ensinar eles a obedecer a Deus. Tem toda essa ideia. Agora, a missão de Josué não, é entrar e possuir a terra para cumprir a promessa que Deus fez. E o trabalho dele é tirar aqueles povos de lá, que Deus mandou. Lembra, gente, é a ordem de Deus e ele tem que obedecer. Deus amaldiçoa aquele povo, ele não quer aquele povo. Deus não quer, é povo mau, é povo perverso, idólatra, e por isso ele dá esse tipo de ordem, tá? E aqui o interessante, gente, para você ver como Deus está na vida de uma pessoa, né? Quer dizer, não é, a gente não vai fazer isso, né? Mas Josué manda parar o sol e a lua e elas obedecem, né? É óbvio que não parou o sol e a lua, porque hoje a gente entende, né? Hoje com a ciência a gente entende que o que aconteceu aqui na verdade foi que a Terra parou. Parece que é isso, né? A Terra parou de girar. Ela dá essa freada, né? Ela dá essa parada. E nessa parada ficou estagnada até que eles conseguissem fazer como é que fala? Fazer o serviço, né? E aí manda soltar de novo e volta, né? Uma conjectura minha, não estou dizendo que ninguém fala isso, mas a gente vê que de 4 em 4 anos diminui um dia para poder voltar esse espaço de tempo, que você vê que de 4 em 4 anos dá um dia, né? Ou seja, cada ano aumenta 6 horas. Cada ano aumenta 6 horas. Em 4 anos aumenta um dia. Aí tem que tirar um dia de um mês para ajustar de novo. Porque se não fizesse esse ajuste, gente, se mantesse fixo todos os anos, dia 29 de fevereiro, se mantivesse fixo, a estação do tempo ia andar. Porque ia empurrando lá para frente. Exemplo, esse ano a primavera é no dia 20. Daqui 4 anos a primavera é no dia 21. Daqui mais 4 anos a primavera já vai ser no dia 22 de setembro. Daqui mais 4 anos no dia 23, entendeu? Então com o tempo ia acabar empurrando. De 4 em 4 anos ia empurrando um ano, um dia para frente, um dia. Daqui, não sei, 100 anos, o inverno aqui no Brasil ia estar em janeiro. Em fevereiro, e o calor ia estar na época do inverno. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas por isso que tiram um ano, eles cortam um ano para dar essa volta para trás, esse um dia, e aí acerta de novo para manter a estação certinha, para ela não ficar rodando, né? Não estou dizendo que tem a ver com isso, mas parece que tem. Por causa, Josué mexeu em um dia bagunçou tudo. Aí tem que ficar fazendo esse freio, né? Esse freio aí para ficar voltando para trás. Sempre dá uma voltadinha para trás. Então, pode ser, gente, sabe? Você vê coisas na Bíblia que você fala, rapaz, mas não é que esse negócio parece ser verdade mesmo, porque parece ser verdade não, né? A gente crê que é verdade. Eu tô falando com a cabeça de quem não crê, né? Porque realmente tem que fazer até um ajuste no calendário pro negócio ficar certo, gente. Meu Deus do céu, tem que fazer um ajuste no calendário. Rapaz, isso aí é verdade mesmo que aconteceu. Alguma pergunta aqui de alguém que queira fazer? Eu não sei se foi nessa parte aí do que a terra brecou. Uma vez eu escutei, eu não sei se foi do rei Ezequias, também daquele meio grau que a ciência fala que é comprovado mesmo. Será que foi Josué ou foi Ezequias? Não. Do relógio que voltou para trás, né? O relógio que volta 10 graus. Acho que foi Isaías que falou na época do rei Ezequias. Não, foi o rei Ezequias. É lá na época do Ezequias mesmo. O relógio, que é a sombra, né? Porque naquela época o relógio era pela sombra, né? Eles tinham lá um esqueminha, um negócio feito que conforme a luz batia, ia fazendo sombra e ia marcando o dia, aí volta 10 graus. Diz que está comprovado isso, né?
essa diferença. Ó, essa bagunça, não é que é bagunça, esse desajuste todo que tem aí no calendário é tudo culpa dos crentes. Tudo culpa desses camaradas aí, ó. Esses crentes aí. E para você ver, né, gente? Deus é tão bom e maravilhoso que ele mexe em astros, mexe em coisas tão grandes para poder atender aquilo que vai favorecê-lo, né? Vai favorecer a sua obra. E assim, Josué, a gente vai chegar lá e a gente provavelmente vai chegar nessa parte do Ezequias. Quem mais? Tem mais alguma coisa ou a gente já pode ir para o capítulo 11? Ô, irmão Josafá, ali o versículo 42, ele fala lá, né? De uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Deus de Israel pelejava por Israel. Sim, é que aqui, gente, é outra coisa, é até interessante o que a irmã tá falando, ó. Quando vocês forem estudar teologia, é que a gente não tá entrando nesse assunto, tá? A gente tá só lendo, mas quando vocês forem estudar a teologia, vocês vão entender que muitos desses relatos que estão sendo feitos aqui, foi escrito muito depois deles. Vocês podem ver, até Moisés, tá? É óbvio que Moisés escreveu muita coisa, mas se perdeu, e aí outras pessoas reescreveram, outras. Então vocês podem ver que quando Moisés está falando, ele está falando de Abraão. Abraão saiu da terra e chegou na terra de Israel. Eu vou dar um exemplo assim. Não era a terra de Israel, não tinha esse nome. Quem está escrevendo está falando o nome da região conforme a época dele. Eu não sei se vocês estão entendendo. É a mesma coisa que eu estiver contando a história do descobrimento do Brasil e escrever assim, ó. E Pedro Álvares Cabral chegou na Bahia. Era Bahia naquela época? O nome do estado era Bahia? Nem tinha estado, nem tinha país, né? Mas eu que estou escrevendo hoje existe a Bahia lá. Existe o estado da Bahia. Então, a escrita, ela mostra muito que a pessoa que está escrevendo não é necessariamente aquela época. Ele está escrevendo bem depois, usando o mapa geográfico do momento que ele está escrevendo, mas que na outra época ainda não existia. Então, aqui quando fala o Deus de Israel, quando que ele ganha esse nome, Deus de Israel? Apesar que já podia encaixar, né? Deus de Israel ganha esse nome, Jacó, quando ele peleja com o anjo e ele ganha o nome de Israel, tá? Então aqui, quando fala Deus de Israel, gente, todas essas referências aqui tá querendo apontar para Jacó, Isaac e Abraão, porque Deus tinha muitos naquela época, tinha muitos deuses. Então a referência para saber de que Deus eu estou falando é o adendo que vai sempre depois. Eu não sei se vocês perceberam que algumas vezes Deus fala, vai e diz que é o Deus de seus pais. Quem que é os pais dele? Abraão, Isaac, Jacó. Vai e diga que é os Deus dos seus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para não se perder de que Deus eles estavam falando. Porque Deus aqui nessa época, gente, ele ainda não era conhecido como hoje. Ele não era. Lembra que quando ele fala que ele está fazendo os milagres no Egito, ele fala, para que todo mundo é toda a população da terra, todo mundo saiba que eu sou Deus. Aqueles milagres não foi só para tirar o povo de Israel, é óbvio que foi para tirar, mas também ele fez com aquelas maravilhas tão grandes para mostrar para toda a população da terra, aonde chegasse aquela história, que existe um Deus que é de verdade, que ele não é de barro, que ele não é de madeira, que ele não é de pedra, como eles esculpiam. Ou seja, existe um Criador de tudo. Então Deus, quando faz todos aqueles milagres, ele está mostrando, eu sou o verdadeiro Deus, o Deus que faz tudo. Esses que vocês adoram não têm vida, eles não fazem nada. Então ali Deus está mostrando que ele é o verdadeiro Deus. Então aqui, irmã, é o Deus de Israel que peleja
por Israel. Tá? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, é o Deus de seus pais que peleja por vocês. Eles é Israel. E Israel também é uma pessoa. Entendeu? Fica até melhor explicar assim, ó. Essa palavra Israel representa uma pessoa, que é Jacó, e também representa uma nação. Que é isso que ele está falando aqui, ó. O Deus de Israel. Vamos trocar os nomes, ó. O Deus de Jacó peleja por Israel, que é o país. Entendeu, irmão? Conseguiu entender? Consegui, irmão. Ficou bem claro. Uhum. Tá bom. Eu tinha me esquecido lá. Lá da parte de que ele é chamado de Israel, né? Jacó, isso, Deus trocou o nome dele. Quando ele briga com o anjo, Deus troca o nome dele lá, tá? Mas a gente, mais pra frente, se Deus der força para nós ajudar, que a gente terminar esse estudo, aí vamos fazer de novo o estudo. E aí vai ser com base teológica, sabe? A gente vai na história daquela época, né? A gente já vai usar alguns livros de teologia para a gente poder entender um pouco mais sobre a história daquela época e a gente ter mais entendimento sobre o que a gente está estudando, tá bom? Mas agora, o principal é esse estudo que a gente está fazendo. Esse é o principal, é o mais importante. É entender o que a Bíblia quer ensinar para a gente. É a história que ela está passando. Aí você estuda a Bíblia. É um livro, nós estamos lendo esse livro para entender a mensagem que ele tem para nos passar. Vamos para o capítulo 11? Então vamos compartilhar aqui. Capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e a Singrom, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já reterás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. E os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe,
toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes fossem de todo destruídos, como o Senhor ordenara a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. E aí, gente? Aqui, no último versículo. Assim Josué tomou toda esta terra. Você viu que a gente tinha falado antes? Que ele estava entrando para possuir toda a terra que Deus tinha prometido? Tá aí, Assim tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Ou seja, foi repartida a terra. A terra foi repartida conforme Deus ordenou que deveria ser repartida. Tá? E qual que é a única tribo, gente, que não recebeu terra para trabalhar? Vamos ver se vocês lembram. Uma Pedra? Os levitas? A tribo de Levi. E por quê? Porque eram os sacerdotes. E o que eles iam fazer? Eles tinham a tenda para poder fazer a expiação do pecado, para poder fazer oração. Eles iam trabalhar no templo, né? E aonde que eles iam morar então? Junto com o povo, no meio do povo. Eles tinham que morar. É isso aí. É isso aí. Eles iam morar espalhado no meio do povo. Gente, isso tem a ver com o dízimo, tá? Para vocês entenderem, Deus não dá terra para eles trabalhar, ok? Se eles não têm terra para trabalhar e eles são obrigados a ficar no templo, o templo, gente, não é só o culto, tá? As pessoas acham que o templo é o culto. Não, o templo tem diversos tipos de trabalhos. Tem trabalho, como é que fala? Jurídico, porque eles julgavam o povo. Lembra que eles levam lá para o sacerdote julgar as causas e tal? Eles tinham um trabalho jurídico, tinham um trabalho cerimonial, que eles tinham que oferecer o sacrifício para que o sacrifício encobrisse o pecado deles. Tá? E eles tinham o trabalho também sanitário, tá? Para examinar as pessoas, as doenças, para determinar como é que ia ter que fazer. Tá? Então, no meio de 2 milhões de pessoas, eu não sei quantos que já tinham aqui, 2, 3 milhões, era muito trabalho, sem parar, tá? Então, Deus obriga, né? Ele coloca a lei para que os irmãos dele, que não tinham trabalho com o templo, era só tocar a vida deles normal, e eles tinham terra, então eles iam ter que trazer o dízimo de tudo que eles tinham plantado para ajudar a sustentar os levitas, ou seja, Deus está sendo justo. Você tira 10% de 11 tribos, né? Você vai entregar um pouquinho a mais do que 100% do que os outros têm. Ou seja, Deus equilibra, né?
vocês não vão trabalhar, vocês não têm terra, mas vocês vão ser responsáveis por atender o povo, seja na parte cerimonial, seja na parte jurídica, para julgar, porque era o sacerdote quem determinava as penas de morte, até pena de morte. O que é isso? Quem faz isso hoje em dia nos países? Os juízes, né? É as cortes, é os tribunais. Então, ali é a mesma coisa. Então, a ideia do dízimo é o quê? É ajudar com o sustento aquele que trabalha para o povo, aquele que trabalha para exercitar a parte de instrução do povo. Sim, irmã Pedro, pode falar. Tá fechado o áudio, irmã. Tem que abrir. O 19 e 20. 19 e 20. Está falando o seguinte: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra, as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha e endurecia os seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para o destruíres a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Exatamente. Como Deus já tinha um plano de destruir esse povo, né? Deus não queria que esse povo, como é que eu posso dizer, tentasse uma reconciliação. Então, nesse caso, Deus vai e endurece o coração desses, tá? Que visto que Deus não fez isso com os outros povos não precisou. Provavelmente, Deus já estava vendo que eles estavam talvez ficando com medo ou assustados, né? E aí eles se tornam ainda mais duros, mais maus, e é a chance que Deus tem para fazer, não, eu vou eliminar esse povo. A intenção de Deus aqui, gente, é executar juízo para que não sobre nada do costume desse povo para contaminar Israel. Mesmo assim, parece que eu não me lembrei, eles vão falhar, eles falham. Em alguns momentos eles vão perdoar algumas pessoas, eles vão perdoar algumas coisas, e é justamente isso que vai contaminar Israel pro resto da vida. Os desvios que eles fazem, as adorações a outros tipos de deuses, a Baals que eles vão adorar, justamente é a consequência de Deus ter falado: não deixe nenhum vivo, nenhum sequer, porque vai contaminar vocês. E não é contaminar ali na hora, aquele povo que está ali, aquele grupo. Isso ia contaminar pro resto da vida. E é exatamente o que a gente vai ver mais para frente, tá? Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, 20, né? 19 e 20. É isso mesmo, irmã. Né? Alguma coisa mais? Eu respondi, irmã? Faltou alguma coisa? Sim, respondeu. Tá bom, irmã. Irmã Beth, Elizabeth. Então, irmão, eu também ia perguntar sobre esse versículo. Aí a irmã Pedra perguntou. O que eu fico pensando assim, será que hoje em dia Deus ainda faria isso? Endurecer esse coração? Eu não entendi, irmã. Espera aí que eu vou colocar o fone. Espera aí, só um minutinho, tá? Para eu poder ouvir melhor. Espera aí. Fone. Calma aí. Pronto, irmã, pode repetir para mim, por favor. Então, eu ia perguntar esse mesmo versículo. Aí a irmã Pedra perguntou. Aí eu fiquei pensando, será que Deus ainda hoje em dia também endurece corações? Olha, irmã, Deus não tem... Para a gente existe diferença de Velho Testamento para Novo, para nós. Para Deus, não. Então, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Quando Ele quer executar justiça, Ele faz questão de direcionar as pessoas para que Ele faça o que Ele quer, a justiça dele, né? E pode ser que aconteça, a gente não sabe, né? A gente não pode bater o martelo e falar: Deus não pode fazer tal coisa. Só da gente pensar o que Ele pode ou não, a gente já está colocando freio em Deus.
é um absurdo, né? Ele pode fazer o que quiser. Tá? A gente não pode nem falar, a gente tentar dizer porque a gente não sabe. Mas dentro do texto, né? Lembra, irmão, isso aqui, ó. Deus não endurece o coração das pessoas o tempo todo. E isso são casos específicos, tá? Vocês podem ver que os outros reis que foram destruídos aqui, vocês viram em algum momento dizer que ele foi lá endurecer o coração deles? Não. Não, né? Então, porque não precisou. Aquelas pessoas eram muito más mesmo que iam enfrentar Israel de qualquer jeito. Eles iam enfrentar. Nesse caso, por algum motivo, Deus endurece, porque ele não quer que essas pessoas voltem atrás. Ele não quer que essas pessoas recuem. Deus precisa, ele quer eliminar aquele povo. Então ele dá mais uma, ou seja, ele dá uma ajustada a mais ali para executar a sua vontade. Sim, Beth, pode falar. Porque eles também eram idólatras, né, irmão? Eles cultivavam outros deuses, faziam barbaridades, coisas erradas, então Deus queria destruir para não contaminar o povo dele, para eles não seguir os outros deuses, fazer a mesma coisa que eles faziam, né? Os mandamentos, gente, e a lei de Deus, muitos deles está baseado no que os outros povos faziam, que Deus não queria. Lembra quando ele vai colocar a lei, ele fala, eu não quero que você faça igual aos outros povos, né? Aí ele vai falando algumas coisas que depois ele fala, ó, eu não quero que vocês façam igual a eles, que façam passar o seu filho no fogo, que consulte agoreiros e não sei o que, ele vai falando aquele monte de coisa, entendeu? Então ele está baseado no que os outros faziam, então Deus vem e estabelece leis e regras para que vocês sejam diferentes deles. Aí ele fala o quê? Aqueles povos tinham o quê? Vários deuses. Vocês terão só um Deus, só a ele servirá. Aí ele vai falando, não cobiçarás, não adulterarás. Aí vai falando, ele vai falando, porque tudo isso, ao inverso, era o que esses povos faziam. Tudo isso, adoravam vários deuses, matavam os próprios filhos, se prostituíam até com os parentes, com mãe, com pai. Era uma coisa terrível, tá? Que causava mau cheiro e abominação a Deus. E Deus quer ou seja, eu não quero que vocês se pareçam com esses povos. Então, elimine eles para que eles não, como é que fala? Insira em vocês esses maus costumes, né? Tá bom, irmão Beth? Tá sim, irmão. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida do que eu falei agora? Vocês podem perguntar, tá bom? As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Vamos então para o capítulo 12, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Capítulo 12. Josué, capítulo 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a Campina até o mar de Quinerete, para o Oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, debaixo de Asdote e Pisga. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o limite dos Jesuritas e dos Macatitas, e a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés.
São estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o oriente, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, O de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebrom, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazarom, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sinrom-Merom, outro. O de Axaf, outro. O de Taanaque, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Jocneão do Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafate-Dor, outro. O de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Deixa eu pular aqui. Bom, alguma coisa aqui, irmãos? Aqui ele está fazendo um resumo, né, de todas as vitórias dele. Vocês podem ver que tem muita coisa aqui que não foi registrado, né? Tem muita guerra dele que não foi. A gente viu algumas derrotas, a gente não viu esses 31, né? 31. Então aqui ele está dando uma resumida para dizer que a vitória foi muita, né? Teve muita gente que Deus deu a vitória pela mão de Josué. Alguma pergunta, irmãos, para fazer? Essa leitura de Josué é mais assim, essa daqui vai ser mais fraquinha, sem muita coisa para a gente observar, tá? Aí vai começar a ficar bem interessante a partir de Juízes. Juízes para frente, aí sim vai começar vai ficar bem agitada a leitura, né? A gente vai ver muita coisa errada. É ali que a gente vê o povo colocando em prática o que Deus ensinou. Aí é em Juízes em diante que a gente vai ver se eles realmente iam obedecer a Deus ou não, se eles iam fazer, tá? Bom, vamos para o capítulo 14? Vamos? Capítulo 13, né? Desculpa. Capítulo 13. Deixa eu compartilhar a tela. Capítulo 13. Josué, capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora
a terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale do Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Gesuritas, e o dos Maacatitas, e do monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og, rei de Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Gesuritas, nem os Maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale e todo o planalto até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mafaate, Kiriataim, Sibma, Zerete-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Debir, e no vale, Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quenerite, da além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Mais alguma coisa aqui, irmãos, para comentar? Aqui reforçou, né, o que a irmã Pedra, ela fez a pergunta e ela mesma, aliás, ela respondeu, né, que a herança do Senhor, o Senhor é a herança dos levitas. Entenda, irmão, lá na lei Deus fala, as ofertas é de Deus, toda oferta. E Deus pede o dízimo de toda a plantação, que é dele.
Ou seja, vocês têm que me trazer as primícias, aliás, o nome fala, as primícias de tudo que você planta. E aí o que Deus fala? É meu, e eu dou para quem eu quero. Então a minha parte eu quero dar para os levitas. Por isso ele fala aqui, ó, no final daquilo, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já ele tinha falado. Ou seja, Deus é a herança deles. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, Levi, o que é meu é teu. A minha parte eu vou dar para vocês. Entenda, irmão. Isso aqui até metaforicamente é interessante. Por quê? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. É interessante a pergunta, tá? E não é pegadinha e ao mesmo tempo não é tão simples de responder. Quem foi que saiu do Egito? José. José. Os hebreus, né? Os hebreus. Os hebreus. Quem mais? E os egípcios. Moisés. Moisés com os hebreus. Com os hebreus. Tá, mas tem mais resposta. Ô, irmão Josafá, mas olha só, o José não teve tribo, quem teve foi os filhos dele, é isso? Exatamente. Manassés, né, e Efraim? Isso, eu vou explicar para você por quê. Saiu de lá também alguns egípcios, junto com eles, não é? Isso aí é verdade também. Alguns, olha só que interessante. Também ouro, né? Os ouros, os gados. Não é isso que eu ia dizer, mas a irmã Carmen lembrou uma coisa muito interessante. Quem são os egípcios que saíram? Os que creram, gente. Olha que lindo. Eles creram e resolveram ir embora com os escravos. Esses egípcios que creram, eles também passaram o sangue no umbral da porta. Ou seja, foi aqueles que começaram a dar ouvido a Moisés. Eles creram e alguns acompanharam, porque se converteram. Tá? Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, para chegar nesse versículo aqui, ó, quem saiu de lá do Egito? Os hebreus e Deus junto com eles. Vocês perceberam que Deus está o tempo inteiro no meio deles, com eles, lutando com eles? Então, Deus tinha direito na terra. Vocês estão entendendo? Ele também é um soldado. Ele também é a parte. Então, é por isso que Deus está falando. A minha parte nessa herança, é por isso que ele fala, a minha parte dessa herança, eu quero dar para os levitas. Nossa, verdade. Vocês estão entendendo? É interessante isso, né? Você vê que Deus... Gente, isso até me arrepio. Isso Sim, é Deus eu me arrepiei. É Deus dizendo assim, eu sempre estive junto com vocês. A luta de vocês era minha. Nós somos um povo só. É bonito, ele tá se colocando no lugar do povo. Ele tá junto com o povo. Ele tá saindo junto com o povo, lutando com o povo, guerreando. Porque aqui, o que dá a entender o que é. Quem é o líder deles de verdade? É Deus. É Deus que é o rei deles. Mais para frente, vocês vão ver a parte, do mesmo jeito que a gente sente alegria agora, a gente vai sentir tristeza mais para frente por conta desse mesmo assunto. O que Deus sente quando o povo pede para Samuel um rei? Vocês lembram? Deus fica aborrecido. Samuel quer ficar aborrecido, mas ele fala, Samuel, não foi vocês que eles rejeitaram, foi a mim. Eles pediram um rei, ou seja, eles sequer fizeram um caso que eu sou o rei deles. Eu só não estou aí no meio, eles só não estão me vendo. Mas foi eu que guerrei nas suas guerras. Foi eu que estive na frente com vocês. Foi eu que dei vitórias. Eu fui o melhor rei que pode existir. Um rei que nunca perde uma batalha. Então lá Deus fica totalmente aborrecido com Israel. Porque Israel, gente, é aquele negócio que é moderno, que é novo, o povo sempre é tentado. Eles viam os outros povos, sempre tinha um rei, que é aquela família bonita, né? Os reis são sempre bonitos. E eles queriam igual. Eles querem igual. Eles querem também
todo mundo tem, por que nós não podemos ter, né? Mas isso não seria um problema se Deus não fosse o rei deles. Deus é o rei. Então aqui, né, Deus saiu com eles do Egito, e Deus também tem parte nessa herança, porque ele também lutou. E ele fala, agora a minha parte eu dou para os levitas. Agora, voltando à pergunta, que é até inteligente, da irmã, quem foi a irmã que falou mesmo sobre José? Mas não é José, tal. Acho que foi a irmã Cristiane, né? Falou? Foi eu. Então, são 12 filhos de Jacó. 12. Vocês lembram 12 filhos, né? 12 filhos. As 12 tribos são 12. Continua sendo 12. Então a gente... peraí, como assim? 12 filhos? Então, José não foi contado como tribo. José, ele não é contado como tribo. Então aí cai uma, né? Cai uma tribo. Levi não é considerado terra, ou seja, ele não tem possessão em terra. Cai mais um, ficam 10. E aí os 2 filhos de José assumem essas 2 posições e volta a ter 12. Né? Então, José, os 2 filhos pegam herança no lugar dele, e ao mesmo tempo Levi não é dado herança. Então, por isso que a gente vai ver que são 12 heranças, 12 repartições de terras. 12, né? Então, você tem Levi que não tem terra e é espalhado no meio dos outros povos, das outras cidades. Ele está espalhado, né? Entre as outras cidades. E você tem José que não tem herança, em compensação entre os 2 filhos dele, Efraim e Manassés. Deu para entender? Mas eles só viram tribos porque... Peraí, Valentina. Porque José morre e vem depois a geração dos filhos deles, não é isso? Isso. Os filhos deles é depois. Eles viram... Deus quis abençoar, né, ele, né? José teve 2 filhos e Deus quis abençoar aqueles 2 filhos. Né? E existem conjecturas, tá? Existem lá conjecturas de que 2 filhos violentos de Jacó, que mataram as pessoas, né? Eles acabam perdendo a bênção e Deus transfere essas bênçãos para os 2 filhos de José. José era tão temente a Deus, gente, tão correto, tão honesto com Deus, e não tinha lei, hein? E ele fazia o que ele podia, mesmo sem lei ele obedecia a Deus. Olha para você como uma pessoa, quando é temente a Deus, às vezes nem precisa ter lei, regra. Você não mente, você não passa ninguém para trás, você não rouba, porque está dentro de você. Você tem repulsa de coisa errada. Eu sou assim, eu gosto de coisa errada, né? Então, Deus olhou aqui e falou, eu vou abençoar os 2 filhos dele. E Deus insere os 2 filhos entre os filhos de Jacó. Ele toma o lugar dos pais, né? Para você ver como Deus ama aqueles que o amam também. A gente, irmãos, pode não ser ninguém na história da Bíblia. Você pode não ter a sua história contada na Bíblia, mas Deus é um só. E se você for fiel com Ele e amá-lo, Ele também vai te amar e vai te abençoar na sua vida. Tá? Ele abençoa a nossa vida. A gente sofre, a gente vai passar perseguição, mas em tudo que você colocar a mão, Deus vai abençoar. Porque, isso está intrínseco. Quanto mais você se santifica, ou seja, o que é santificação? Gente, não é parar de usar uma maquiagem, não é nada disso. Santificação é amar a Deus cada vez mais e se afastar do pecado. Isso é santificação. Né? E quanto mais a gente se santifica, irmão, mais Deus vai se aproximando, Ele vai abençoando a nossa vida. Isso está na Bíblia inteira, né? É lógico, Ele não vai fazer você virar milionário, nada. Não é isso que se trata a bênção de Deus. A bênção de Deus é que o que você faz, Deus abençoa, Deus prospera. Mais alguma coisa, irmão, que vocês queiram perguntar, falar? A gente tem que ser justo, gente, porque Deus se agrada e é o correto. Ponto. A gente não precisa ficar esperando receber nada. O que Ele tiver que fazer, Ele faz. Ele abençoa a gente. Às vezes a gente não é muito abençoado materialmente, mas você é uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto.
sabe que tem paz perto de você. Você é uma pessoa que tem conselho, uma pessoa que vai, né? Tem aquela casa daquelas pessoas simplesinhas que você gosta de estar lá. Você gosta de estar lá, né? Você sabe que é uma pessoa que tem, né, bom relacionamento com Deus. Irmão Ralph, deixa eu ver o comentário do irmão Ralph, tá aqui. Josafá, o senhor já percebeu que Efraim se torna o primogênito, mas o poder de primogenitura é concedido a Judá. Além disso, os dois que entram na terra de Canaã, um é efraimita e o outro é um judeu enxertado. Né? Enxertado? Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá. Irmão, eu não entendi muito bem, né, a coisa que você falou aqui, é mais complexo, né, porque ele tem que fazer ligação de pontos, onde a gente não... Até desculpa, tá? Depois que eu percebi que eu coloquei, fica sem saber o contexto, não dá mesmo, não. Mas assim, tá falando da divisão das tribos, uma parte interessante que muitas vezes passa aos olhos é o seguinte: quando Israel ele começa a conceder as bênçãos, a bênção de primogenitura ele concede a Efraim, que é o segundo filho de José. Ou seja, passou por causa de todas as questões que tiveram com seus filhos na vida do seu irmão, todos eles perderam o poder, o título de primogênito, né? E o título de primogênito nós sabemos que é algo muito importante, aquele que vai ser o prefeito da família. Só que ele concede o título a Efraim, que é o segundo filho de José, e ele que herda o nome de Israel também, por isso que lá na divisão dos reinos, o reino de Israel e reino de Judá, tá? Aí o que acontece? Só que o poder de primogênito, ele dá a Judá. Aí fala que o cetro não vai sair de vocês até que venha Shiló. Aí quando você consulta a palavra em hebraico, Shiló é enviado, que seria Messias. É muito bonito isso. Aí você está falando a questão da divisão das tribos, isso é um ponto muito importante para fazer esse contexto todo. Mas é só isso, viu? Desculpa atrapalhar. Não, imagina. Última pergunta para nós sair desse capítulo aqui, irmãos, é bem básico, tá? Quantos filhos Jacó teve? Para a gente não esquecer. Tem 12 tribos. Quantos filhos Jacó teve? 13. 13. Por que 13? Por que 13, irmã Carmen? Por causa da mulher. É isso aí, tadinha. Ela fica esquecida, rapaz. Não vou deixar a bichinha esquecida, não. Né? A Diná, tadinha, né? Tava lá. Teve 13 filhos, tá? Teve 13 filhos. Então é sempre bom fazer menção dela também, tá? Bom, vamos lá então para o capítulo 14, tá? Então aqui, gente, a história de Josué, é a história da conquista das terras, tá? Vai ter muita guerra, muita luta, estabelecendo o povo nas suas terras, né? Aliás, a parte das guerras a gente já acabou de passar por elas, tá? Vai começar a ficar mais interessante, que é quando começar, então, o livro de Juízes, tá? Juízes, gente, é aquilo que a gente estava falando. Juízes, ele é uma pessoa que Deus vai conceder alguns tipos de dons para que ele julgue o povo. Mas rei é Deus. Deus é rei e ele concede juízes. Josué é um juiz. Quem que é o juiz? É aquele que eu vejo, que eu vou lá consultar ele. Eu vou lá conversar com ele, olha, aconteceu. Então ele é juiz, como Moisés também era juiz. Mas rei é Deus. Então vocês podem ver que quando acaba o livro de Josué, depois a gente vai ver isso, né? Aí entra o livro dos juízes. É esse período em que o povo não pede um rei. Em Josué, aliás, quando acaba os juízes, que entra Samuel é justamente a história do primeiro rei. É onde vai entrar a história da escolha do primeiro rei, que é Saul, depois vem Davi, e a gente conhece a história. Quando chegar ali, então, vai ficar interessantíssimo aqui o nosso estudo. Então, vamos lá. Capítulo 14. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pra gente... É o 14 agora, né, gente? É isso. Capítulo 14. Josué, capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote,
e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porque as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os arredores para o seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. E estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Irmão, esse capítulo poderia se chamar Calebe, né? Calebe estava quietinho lá. E o que é interessante, né? Aparece agora para falar dele, mas a gente vê que é um homem de guerra. É um homem de guerra. E quando ele fala aqui, vai ficar assim, irmã Jana, vai ficar gravada, tá? Aqui vai ficar gravada e vai lá pro canal 2. Quando ele fala, o Senhor me conservou com vida até hoje, é porque conservou mesmo, porque esse homem era de guerra. Ele ia na frente das brigas e não morreu, gente. Não morreu. Esse camarada era bravo, né? E ele lembra que quando ele foi espiar a terra, que realmente elas eram terra fortificada, muros, né, altos, e eles eram povos que não tinham ferramenta nenhuma lá para a guerra, eles não tinham equipamento, nada daquelas coisas lá para a guerra, os outros ficaram com medo e começaram a amedrontar o povo. E ele, cheio de fé, como ele mostrou aqui, e a gente já vai ler, a fé, irmãos, não pode perder. Deus nos deu os egípcios na mão, vai entregar esse povo também na nossa mão. Ou seja, eles não estavam confiando na força deles. Eles sabiam que Deus ia operar, que Deus ia entrar e Deus ia fazer um milagre. Antes de chegar nessa parte, eu apontei aqui o versículo 4. Você vê que o escritor, Josué, no caso aqui, né, ele fala exatamente sobre o assunto que a gente estava conversando. Ele fala de os 2 filhos de José e de Levi, justamente para mostrar que foi composto aquela falha que tem, né? Como se fosse uma falha. Então ele fala aqui, ó, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra. Então você observa, por que ele fala
dessas 3 tribos em específico, justamente para dar uma explicação, né? Ele está dando uma explicação por que são 12 tribos, tá? Como a gente já conversou agora há pouco atrás. E aí a gente vai entrar na parte de Caleb. Aqui no versículo 10 em diante, ele fala assim: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde o que o Senhor falou. Olha só, gente, 45 anos atrás, ele guardou, porque até entrar na terra, né? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tem 85 anos. E o homem diz que está com vigor. Imagina um velhinho de 85 anos com a espada do lado. Você não vai achar que esse é um velhinho corcundo não, viu, gente? Esse camarada devia estar de pé como um homem mesmo. Lógico, né? Todo cabelo branco, barba branca, mas com vigor, tá? E ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés... Eu fico tentando imaginar, rapaz, eu acho engraçado. O velhinho bravo. Você não tem nem vida mais pra frente. Mas ele quer entrar na terra, porque prometeu. Ele pode não gozar da terra, mas os filhos, os netos, bisnetos, daí já deve estar até com tataraneto. Ele vai entrar na terra, ele quer entrar na terra. Qual era a minha força? Então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Já pensou, rapaz, o velhinho desse aqui, se alguém tentar impedir ele de ir pra guerra, do jeito que ele tá falando aqui, ele deve ser até brabo. Me deixa aí. Me deixa Moisés aí, foi igual, né? Moisés também tinha o mesmo vigor. Irmão, esse camarada, praticamente a vida dele, 45 anos vivendo debaixo de guerra, lutando. Isso aqui, ele era só um camponês. Agora, esse homem é um homem de guerra, de batalha e pela fé. O que eu acho bonito aqui é que ele demonstra a mesma fé de 45 anos atrás. Gente, imagina nós aqui, esse grupinho de gente aqui, e do outro lado um exército grande, e Deus falar: Josafá, vá com você a Pedra, a irmã Carmen, a irmã Adriana, mais a irmã Cristiane e a irmã Elizabeth, entra lá e invade aquela terra lá. Só Deus. É só Deus. Ou seja, você vai fazer isso se você tiver muita fé. E é o que esse homem tinha. Gente, eles eram camponeses e eles estavam invadindo terra que já estava preparada para a guerra. Eram povos que estavam acostumados a brigar entre eles. Por isso que tinham muros altos, tinham espadas, lança, e nenhum deles pararam de pé. Deus derrotou todos eles. Isso é fé, rapaz. Confia em Deus, irmão. Esse é o ensinamento que nós tiramos daqui. O que a Bíblia está falando para nós nessa passagem bíblica? Confia em Deus. Não desanime. Não olhe o tamanho do seu problema ou da sua adversidade. Não quer dizer que você vai vencer os problemas da sua vida. Não. Você persista em seguir o Senhor Deus. Não saia de trás dele. Vá, que você vai alcançar a terra prometida. Qual que é a terra prometida, gente, que Deus prometeu para nós? Qual é? É estar com Deus, não é? Estar com Cristo. E então, aqui nessa época, quem eram os adversários deles? Para tentar tirar a fé deles? Eram os povos, eram as guerras. E hoje? Hoje é nós mesmos, é as nossas dúvidas, é o pecado, é as adversidades da vida que fazem muitas pessoas deixar de confiar em Deus. Que faz as pessoas ter medo. Ele tem mais, ou seja, a dificuldade põe mais medo nele do que a confiança que ele deveria ter em Deus. Então, é isso que é fazer a leitura do texto. A gente não vai virar judeu lendo, estudando o Velho Testamento. Não, a gente vai aprender a mensagem que Deus estava passando lá. E a mensagem era, vocês lembram lá para trás, a gente lendo que Deus falou diversas vezes: confia em mim. Confia em mim. Ele fala diversas vezes. E é esse tipo de ensinamento que a gente tira daqui. Então, Caleb fala: portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o queneneu, até o dia de hoje,
Porquanto, olha só que interessante, perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Ele perseverou, irmão. Ele creu e venceu. Velhinho, mas entrou na terra prometida que Deus prometeu para ele, né? Bom, é isso. Agora, irmão Josafá, esse versículo 4 aqui, quando fala aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrebaldes para o seu gado e para seus bens. Então, eles não tiveram a mesma herança que os outros tiveram, né? Eles tinham cidades para morar, eles não tinham terra. Esses pertences, esses gados, são ofertas que chegavam ao Senhor, que eram deles também, né? Eles tinham oferta que chegavam, as primícias tanto é da terra como do gado, né? As primícias que chegavam, então eles acabavam acumulando alguns bens. Alguns deles, né? Acabavam acumulando alguns bens. Mas terra, assim, para falar, ó, essa cidade aqui de Pindamonhangaba, eu vou dar um exemplo, essa aqui é a terra, né, de tal tribo. Então aqui eu vou plantar, eu vou cultivar. Eles não tinham espaço para isso. Eles não tinham, tá? Eles moravam como inquilino nas terras dos outros. Eles estavam espalhados em todas as outras tribos. Eles estavam espalhados ali. Mas terra mesmo eles não tinham para trabalhar. Mais alguma pergunta, irmãos? Tá bom assim, irmã Carminha? Tá, isso mesmo. Eu entendi. Esses velhinhos aí era bom, hein? Como é boa, como é interessante ver a fé de Caleb, né? Eu fico aqui meditando, eu falo, meu Deus, derrama dessa fé em mim, porque olha, é muito lindo de ver. É bonito mesmo. De 45 anos, gente, não desanimou. E nesses 45 anos, provavelmente ele era daquele tipo que se via alguém falar alguma coisa para tentar amedrontar o povo, ele era daquele que ia para cima. Porque quando a gente lembra lá, quando ele foi no vale de Escol, espiar a terra e voltou, os outros 8 estavam pondo medo no povo, derretendo o coração do povo, e por causa daquilo tentaram incitar uma guerra contra Moisés, matar Moisés e voltar para o Egito. O pior crente que tem é aquele que não crê e ainda tenta tirar a fé dos outros para voltar para o mundo. Só ele e Caleb que foi firme, né? Exatamente, os dois falaram, de modo algum, Deus é que trouxe nós até aqui. Vocês esqueceram, nós vencemos a maior nação, a mais poderosa nação que tem. Deus matou ela nos nossos olhos, sem nós levantar uma espada. Ele planejou que a gente... Gente, a saída para onde eles foram tinha outro caminho que não precisava passar pelo mar. Não precisava passar pelo mar. Mas Deus leva eles até o Mar Vermelho. Por quê? Era plano de Deus. Vou matar todo o exército do Egito na passagem do mar. Quando eles passam, que o exército... Olha só como é a loucura daqueles homens. Você vai passar atrás de um povo que Deus está pelejando por ele e tem 2 paredes de mar aberta? Você vai querer ir atrás daquilo ali, pai? Quando eles acabaram de passar, Deus falou, pode descer agora a água. Matou todo mundo afogado. Todo mundo afogado. Então, Josué olhando aqui, falou, meu Deus, quem é que pode parar na nossa frente? Ele creu, gente. Aquelas obras transformou o coração dele. E isso é coração transformado. É coração de quem confia em Deus. E até o dia de hoje, gente, nós, os seres humanos, somos os mesmos, gente. Que peca, que erra, que duvida. E Deus também é o mesmo. Fiel, justo, aquele que dá a sua palavra e permanece com ela. Então, o que mudou foi só o tempo e as estações, a época. O conflito entre o ser humano e Deus ainda continua o mesmo. Homens, às vezes, sem fé, outros que vê as obras de Deus e o seu coração é transformado e crê e começa a seguir a Deus, né? Então, a gente tem que olhar essas passagens bíblicas e tirar proveito dela aprendendo com ela. A gente vai aprender com o erro deles, o erro dos judeus, né?
A gente tem que aprender com isso. E é o que a irmã Cris falou, é bonito de ver. E é bonito, e a gente, irmã Cris, tá indo pro mesmo caminho, tá? Que Deus faça de cada um de nós aqui, ó, Josués e Calebes, que não desistem de Deus e que vai com ele até o fim. Tá bom, irmãos? Eu acho que ele entrava naquela parte de 11 aos Hebreus, não? Aquela fé lá que fala. Pode entrar sim, irmã, tranquilamente. Aqui lá tá bem resumido, né? Se fosse colocar exatamente cada personagem que confiou em Deus, ia dar bastante o texto lá. Mas ele caberia tranquilamente, porque essa parte, quando ele fala aqui, ó, portanto, Hebron ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, Deus dos exércitos. Aqui está falando, ele foi com Deus, ele não desistiu, ficou firme, não desanimou, né? E herdou a herança. Aqui, gente, isso serve para nós como se fosse uma metáfora para a nossa vida de hoje. A mesma coisa. Quem que nós estamos seguindo hoje? Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não vamos, ele é o nosso mestre, ele é o nosso capitão, ele é o nosso general que está indo na frente, e a gente não pode desistir. Ele já mostrou o caminho para nós, orientou a gente. E o que a gente tem que fazer? Guardar a palavra dele. Que era o que Deus pedia para os judeus aqui. Guardem os mandamentos. E hoje, guarde as palavras de Jesus. O nosso mandamento hoje, gente, é guardar as palavras de Jesus. O que ele orientou para nós. E o estudo vai ficar maravilhoso quando chegar lá nos evangelhos, gente, com a base que nós estamos adquirindo aqui, o entendimento sobre como funciona a lei. Olha, isso vai dar um choque de realidade na gente, tá? A gente vai ler com outros olhos, entendendo muito mais as passagens dos evangelhos e também as cartas. Bom, vamos encerrar? Vamos, irmãos? Sempre 5 capítulos no máximo, tá? Então, para segunda-feira que vem, a gente vai começar no capítulo 15, tá bom? E nós vamos pedir para a irmã Cristiane Zonta Milão orar, tá bom, irmã Cris? Pode ser? Pode, só vou desligar meu ventilador aqui. Tá bom. Tá um barulho. Bom, é isso aí, irmãos. Então agora nós vamos fechar nossos olhos e vamos orar, tá bom? Para agradecer a Deus pelo estudo que Ele preparou para nós. Oremos, irmãos. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, glorioso, em que habita dentro do nosso coração, aqui estamos mais uma vez, Pai, para poder te agradecer pela tua grande bondade e misericórdia, pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Primeiro, Senhor, por ter nos mostrado a tua verdade, ter nos abençoado, ter colocado essa fé e essa esperança dentro do nosso coração. Cremos de alma, Pai, que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador, ó Deus eterno, e a Ti nós adoramos, nós amamos, Pai. Queremos Te dar graça pelo dia que o Senhor nos deste, pelo bem que o Senhor tem feito por nós, a cada um de nós nesse dia, ter nos guardado nas nossas idas e vindas, e ter preparado esse estudo bíblico, Senhor, que estamos fazendo junto com Teu Filho e com toda essa irmandade que aqui está. Senhor, cada dia que passa, nós ficamos maravilhados, Senhor, porque agora nós entendemos o que é a luz da Tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Como o Senhor tem abençoado, tem aberto os nossos entendimentos, Senhor, e como é maravilhoso compreender, Senhor eterno, o que o Senhor mostra, o que o Senhor quer que nós aprendemos a Te conhecer, Senhor. Então somos gratos por tudo, Pai. Continua nos abençoando, continua nos guardando, continua colocando essa fé dentro do nosso coração cada dia mais, Senhor, porque cada dia mais nós amamos o Senhor, Pai. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa no que erramos, nos que a gente sabe, os que não sabemos, que está em oculto, mas sabemos que somos falhos, somos fracos, errantes e pecadores, Senhor. Mas isso, Senhor, cada dia mais nos estrutura, Senhor, pela Tua palavra, nos firmar e conhecer o que é o bem e o que é o mal, Senhor. E a verdade, o Seu caráter, Pai, que é
tão glorioso, Pai eterno. Queremos te agradecer por tudo, perdoando o que falamos e erramos em alguma coisa, mas isso tudo nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. 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 Conforme a nossa irmã orou, Amém.